Eu sou André Medeiros e estou aqui sempre trazendo dicas, ferramentas, insights que podem te ajudar a aumentar teu nível de bem-estar, descobrir teu propósito, usar suas potencialidades. Esse é meu objetivo aqui. E eu queria hoje contar uma história, a história de Maria. Maria, ela é casada, tem filhos, ela trabalha, ela tem um relacionamento delas com os pais, então ela tem uma série de aspectos na vida que ela vai ter que ir equilibrando como diversos pratos. E Maria tem que ter o tempo dela também, né? Além dela se esforçar para atender esses vários papéis da vida dela, ela também tem que se cuidar o tempo dela para ela se sentir bem, cuidar da saúde, cuidar do seu eu. E Maria, nesse processo, sempre querendo melhorar, então ela acha no dia a dia dela vários pontos de melhoria. Poxa, esse aqui é uma falha minha, eu tenho que melhorar. E ela vai identificando as falhas e ela vai tratando as falhas. Afinal de contas, a vida exige isso, que ela entregue muito para a sociedade, que ela entregue muito para o marido, para os filhos, que ela entregue muito para o trabalho, para os pais. Então tem uma série de cobranças na vida de Maria, e esse processo que ela vive no dia a dia, de tentando sempre ela identificar os pontos a melhorar e trabalhar esses pontos a melhorar, é um processo que apesar de dar resultados, é um processo que é cansativo, é um processo que exige muita energia. Quando eu falo de Maria, será que você conhece alguma pessoa parecida com ela? Será que você não vive uma vida semelhante à de Maria, sempre se cobrando, sempre identificando pontos a melhorar e trabalhando esses pontos para poder atender às suas expectativas e expectativas da sociedade? Uma das estratégias que é mais adotada no dia a dia é justamente essa. Você, no dia a dia, vai identificando quais são os pontos a melhorar. A partir do momento que você identifica, você começa a trabalhar nesses pontos que precisam ser melhorados. Algumas vezes esse processo é um processo rígido, que a pessoa faz um plano de ação, identifica um ponto a melhorar e faz um plano de ação, mas na maioria das vezes não é um processo tão rígido. A pessoa vai identificando os pontos e vai tendo consciência e tentando tratar ponto a ponto. Isso é o mais comum da gente encontrar na sociedade. Então, tratar os pontos a melhorar, os pontos negativos, é uma estratégia que já é usual na sociedade. Isso aqui é o quê? Também é decorrência do quê? Da sociedade que a gente vive hoje em dia, da evolução do ser humano. Na literatura é bem descrito que o negativo chama mais atenção do que o positivo. Tem um livro chamado Rápido e Devagar que se fala a respeito disso também. Ele fala sobre o viés da negatividade, que normalmente o que é negativo, os pontos que você tem a melhorar, chamam mais atenção do que o positivo. Isso acontece com o ser humano, é natural do ser humano, no processo de evolução. A gente vê, por exemplo, quando a gente escutava sobre uma moita se mexendo, logo o cara, na evolução, ele logo pulava com medo, achando que poderia sair algum bicho ali que fosse morder ele, que fosse atacá-lo, né? E estava correto, porque se a grande maioria das vezes não saía nenhum bicho dali, mas se saísse uma vez algum bicho que fosse atacá-lo, então ele não estava aí para reproduzir, para colocar sua geração para frente, seu DNA para frente, né? Então acontecia muito isso. Ou hoje em dia, quando a gente vê aqui, por exemplo, nos colégios, nas escolas, o que a gente vê? Os pais, eles acompanham os filhos e quando tem nota baixa, aí vão em cima da nota baixa, colocam professores particulares, então aquela nota baixa chama muita atenção. Enquanto que a nota alta, muitas vezes, não acontece a mesma coisa, a mesma reação e com uma intensidade semelhante. Poxa, meu filho tirou 10, meu filho é muito bom naquela matéria, então eu vou colocar algumas aulas particulares, alguns cursos extras para poder desenvolver aquela área que meu filho é muito bom. Isso pode acontecer, mas não é usual. O usual é o quê? É justamente investir no seu filho quando se encontra algum gap, quando ele está encontra, por exemplo, tira uma nota que não é adequada, que é uma nota baixa. Então aí você investe nos professores particulares. Tá, e essa é a estratégia mais comum, é investir naquelas deficiências, naqueles pontos fracos que a gente vai identificando. Mas existe outra estratégia que é justamente o contrário, é aquela de investir nos pontos fortes. Né? Identificar os pontos fortes e colocar cada vez mais atenção nesses pontos fortes para que cada vez você se destaque mais. Hoje o pessoal chama essa estratégia, alguns autores chamam essa estratégia de capitalização. Você encontra o que tem bom em você e você começa a investir naqueles pontos para poder entregar mais para a sociedade, para poder se sentir melhor. É porque é justamente isso, quando você começa a identificar
os pontos positivos que você tem, identificar suas forças e começar a investir deliberadamente nas suas forças, o que acontece? Aumenta a tua autoestima, aumenta teu nível de energia, melhora a tua entrega para a sociedade. Veja que existe uma diferença dos dois processos, tá? Enquanto que Maria adota aquela estratégia de investir nos pontos fracos, que é uma estratégia que funciona, mas ela tem um ponto que ela é dolorosa, você vai sofrendo durante esse processo. Afinal de contas, você pega uma deficiência sua e vai aprimorando, né, para você melhorar aqueles pontos. E esse processo, essa caminhada, ela é sofrida, enquanto que a outra caminhada, quando você identifica os pontos fortes e começa a investir nos pontos fortes, é uma caminhada que é prazerosa, que ela imediatamente já aumenta a tua autoestima, já aumenta teu nível de energia, ela já aumenta, te ajuda a descobrir o teu propósito, porque tem muita gente hoje em dia que fica assim, poxa, eu não estou utilizando o potencial que eu tenho, eu poderia estar entregando mais, qual é o meu propósito? E a partir do momento que você começa a identificar os seus pontos fortes e utilizá-los de forma deliberada, você fica mais energizado e assim, facilita para você encontrar o teu propósito no dia a dia. Então note que existem diferenças substanciais nas duas estratégias, mas aqui quando eu estou conversando contigo, eu não estou chegando e dizendo para você, largue uma estratégia e adote a outra. Não é um processo binário, não é uma situação binária, dizendo ou um ou outro. Você pode fazer o seguinte, você pode somar, utilizar as duas estratégias, porque normalmente o que acontece com a maioria das pessoas? Elas já estão utilizando uma das estratégias, que é a estratégia de procurar os pontos fracos para corrigi-los. Que tal, no seu dia a dia, você adotar a outra estratégia, que é justamente identificar quais são seus pontos fortes, investir nesses pontos fortes para poder ir colhendo imediatamente os benefícios que são atrelados a esse tipo de investimento. Na Bíblia, na passagem, olha, em 1 Pedro 4, sabe o que ele fala? Ele diz o seguinte, que ele recomenda que a gente use os nossos dons em benefício das pessoas. Tá? Usar os nossos dons, os nossos pontos fortes, em benefício das pessoas. Veja que conselho mais sábio, porque olha, os estudos dizem o seguinte, quando você usa seus dons, usa suas forças de forma deliberada, você gera em você autoestima, energia, como eu falei agorinha, então já aumenta teu nível de felicidade, teu nível de bem-estar por estar usando os seus dons de forma deliberada. E usar os seus dons para beneficiar os outros, também existem vários estudos atualmente que mostram o seguinte, que quando você começa a ajudar outras pessoas, né, a entregar para outras pessoas, pensar e fazer coisas pelos outros, você aumenta teu nível de felicidade, de bem-estar. Então, esse conselho aí é um conselho super sábio. Use seus dons em benefício das outras pessoas. Tá, então a gente vai começar a pensar o seguinte, poxa André, eu gostei dessa estratégia, eu acho que eu vou começar a adotar a estratégia de investir nos meus pontos fortes. Então tem uma maneira de você já começar a fazer isso, tá? Primeiro eu já gravei outros vídeos que falam o seguinte, que você tem formas de você identificar teus pontos fortes, tem testes na internet que já te ajudam a identificar esses pontos fortes, e é o primeiro ponto, você identifica esse ponto forte para poder, de forma deliberada, de forma consciente, começar a investir neles, tá? Esse é um processo. Se você quiser saber os endereços para você fazer esse teste, que é de graça, inclusive, você manda uma mensagem para mim, que eu te respondo, tá? Falando qual é esse endereço, tá? Manda no privado aí que eu te respondo, tá? Mas assim, vamos pensar o seguinte, você já fez os testes, você já sabe quais são os seus pontos fortes. Então, se eu quero adotar a estratégia de alavancar, investir nos meus pontos fortes, sem abandonar a outra, lógico, se você achar necessário, achar adequado isso, eu aconselho a você começar primeiro, quando você fizer sua autoanálise, pensando nos pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Para depois pensar nos pontos a desenvolver, tá? O que vai acontecer? O que os estudos falam sobre isso, tá? Quando se começa a pensar em investir primeiro nos pontos fortes, há uma tendência de você gastar o tempo que você ia
parar para poder utilizar nessa estratégia de autodesenvolvimento e você não chegar nos pontos fracos, tá? Você vai parar só naqueles pontos fortes. É uma atividade que vai gerar tanto prazer para você e vai gerar tantos benefícios que você não vai chegar no outro lado. Isso é uma coisa que aconteceu nos estudos de uma forma muito frequente. Então eu estou te falando isso por quê? Porque é provável que isso ocorra com você também. Então se isso ocorrer com você, você seja compreensivo com você mesmo, tá? Seja compreensiva com você mesma, que isso é muito comum de acontecer. Outro ponto é o seguinte: muitas vezes, quando você começa a investir nesses pontos fortes e parar para pensar em investir nos pontos fortes, eles, assim, só elevar o teu nível, tuas forças, mais ainda do que você já tem, ela vai sanar várias deficiências que você tem. Então, investir nos pontos fortes pode, de forma colateral, né, um efeito adverso de investir nos pontos fortes, é trabalhar por tabela nos pontos fracos, minimizar os pontos fracos ou até fazer que eles desapareçam por você estar utilizando os seus pontos fortes. Então eu queria falar sobre isso com você, tá? Eu te dou esse conselho. Pense nos seus pontos fortes, comece pelos seus pontos fortes, tá? E é o seguinte, não adianta nada, tá? Só me escutar e não colocar isso em prática. E aí eu te pergunto o seguinte, olha, se você está naquele grupo que pensa assim, poxa, eu poderia estar conseguindo mais da vida, eu acho que eu não estou com um propósito tão definido, eu acho que meu potencial não está sendo utilizado da forma que eu acho que seria o adequado, então você é uma pessoa candidata séria a investir nos pontos fortes para tentar resolver essas suas angústias. Coloque isso em prática. Olha, foi novamente um grande prazer estar com você aqui. Agradeço muito sua presença e até um próximo vídeo.